Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho. No vídeo de hoje nós vamos falar de sequenciamento. A gente já falou sobre sequenciamento aqui algumas vezes, mas hoje nós vamos falar de uma técnica que é muito inovadora. Ela foi revolucionária no momento que ela foi inventada. Ela é utilizada, muito utilizada até hoje, está sendo cada vez mais utilizada e ela tem uma tecnologia diferente de tudo que a gente viu até agora. É diferente de Illumina, diferente de Ion Torch, Oxford Nanopore, das tecnologias de sequenciamento que a gente já viu aqui no canal anteriormente. Trata-se de um sequenciamento de terceira geração da Pacific Bioscience, da PacBio, e você vai aprender tudo sobre essa tecnologia depois da vinheta. Vamos falar então sobre a tecnologia da PacBio, mas antes eu tenho dois recados importantes para você. O primeiro deles é sobre o site do Universo da Biologia Molecular. Você pode entrar lá no site universodabiomol.com, fazer seu cadastro, que é só deixar seu e-mail que você sempre vai receber as notificações, os e-mails falando quando uma nova aula vai para o ar, quando tiver algum evento, que tiver alguma promoção, quando os cursos abrirem as matrículas, você vai saber de tudo por lá, principalmente das aulas que eu coloco aqui no YouTube toda semana. Tem também o perfil do Instagram, lá no Instagram, @Universo da Biomol. Ali os conteúdos são mais direto ao ponto, tem as caixinhas de perguntas e respostas todos os dias e a interação é mais direta comigo. O segundo recado eu vou falar daqui a pouco. Vamos, antes de falar do segundo recado, deixa eu falar da agenda aqui, ó. O que nós vamos dividir nossa aula em 4 tópicos. O primeiro deles, uma comparaçãozinha rápida aqui entre NGS, sequenciamento de nova geração, que é a segunda geração, e a de terceira, que é o tema dessa aula aqui. Aí sim a gente entra na tecnologia da PacBio, vou falar aqui sobre a taxa de erro, a porcentagem de erro que acontece no sequenciamento PacBio e como isso pode ser resolvido, e falar das vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Agora sim, o segundo recado está relacionado aos conceitos necessários para você entender essa aula aqui. Na verdade, você não precisa de nenhum conceito muito grande para entender. Tem que ter o conceito ali da estrutura do DNA para entender o que eu vou falar aqui. Mas seria interessante se você tivesse um conhecimento sobre sequenciamento de nova geração. Tem uma aula aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, se você quiser assistir essa aula de sequenciamento de nova geração antes dessa aqui, assista, talvez valha a pena. E tem algumas coisas ali sobre construção de biblioteca, que hoje eu não vou falar, hoje eu vou direto na tecnologia, que vai fazer mais sentido para você quando você assistir essa aula aqui. Dá para assistir a aula do PacBio sem saber NGS, sem ter visto essa aula de sequenciamento de nova geração? Dá, não tem problema nenhum, você vai entender tudo. Mas você vai ter uma perspectiva diferente ao assistir essa aula aqui. Agora, se você quer dar um passo a mais, se você pretende se capacitar mais adequadamente em termos de conhecimento sobre sequenciamento de nova geração, vou deixar um recado aqui sobre o Clube do DNA, que lá no Clube do DNA, nossa escola de biologia molecular, tem um curso completo ali dentro sobre NGS. O Eduardo do passado vai dar esse recado para vocês. Vamos lá, antes de eu começar minha aula aqui, deixa eu dar meu recadinho sobre o Clube do DNA. O Clube do DNA, que é a maior escola online de biologia molecular deste Brasilzão de meu Deus. Se você quer aprender biomol, você deve aprender biomol, você já está aprendendo. Se você está aqui, você está aprendendo. Mas você quer dar um passo além e se aprofundar, ser um profissional mais capacitado lá na frente, ou atualmente mesmo, um profissional de sucesso, por que não? Aprenda biologia molecular. Esta área está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito, assim como o inglês, assim como acontece com o inglês. Hoje em dia, um profissional ele não se diferencia por falar inglês, é o mínimo que ele tem que fazer. Biologia molecular está passando por um processo semelhante. Você está uma disciplina que está deixando de ser uma opção, está passando a ser um pré-requisito. E você pode aprender biologia molecular lá no Clube do DNA. No Clube do DNA você tem vários tipos de aula, aqui aula ao vivo, aula gravada, aula avulsa, cursos completos. Ele é tipo um Netflix aí da biologia molecular. Tem aula pra caramba ali dentro, mais de 400 aulas você consegue assistir aqui dentro do clube. Eu já falei várias vezes sobre o clube. Aqui no site você consegue ver os trechos de algumas aulas, consegue ver as apostilas, tem um monte de coisa aqui que você consegue ver, mas hoje eu quero mostrar para você o clube por dentro. Vou entrar aqui no clube, eu acessei ele com a minha conta
E aqui dentro é como se fosse, como eu falei, né, um Netflix da Biomol, você tem aula pra caramba, curso, um monte de curso para assistir, você escolhe o que você quer assistir na hora que você quiser, no ritmo que você quiser, pode baixar as aulas para você não gastar seu plano de dados e usar na academia, lavando louça, como você quiser, certo? Então olha só, aqui eu estou dentro do clube, ele está mostrando para mim onde eu teoricamente teria parado o meu curso, né? Eu teria parado aqui nessa aula de PCR em tempo real, é uma aula que está dentro do curso que é um curso teórico e prático de PCR em tempo real. É prático porque eu fui lá no laboratório e gravei, pus a mão na massa, gravei no laboratório como se faz PCR em tempo real. Você pode assistir na teoria e na prática. Mas aqui tem todos os outros conteúdos. Os novos conteúdos que eu estou colocando, que nesse momento nós estamos subindo as aulas de um curso novo, que é um curso sobre sequenciamento Sanger, já tem algumas aulas lá no ar. Tem aqui as boas-vindas ao clube, nós temos aqui a introdução ao sequenciamento Sanger, né, que é o curso que eu falei que a gente está gravando agora lá. Tem a formação básica em Biomol, tem as aulas sobre as técnicas, tem as aulas sobre aplicações, tem aulas sobre software, se você quiser aprender na prática utilizar os softwares de Biomol. Tem aula pra caramba, tem séries, a Masterclass, temas não relacionados a Biomol, inclusive, né, diretamente relacionados. Tem as aulas semanais aqui avulsa, curso de expressão gênica, tem o curso de PCR em tempo real que eu falei para vocês, o de CRISPR, o que mais? O curso de NGS, como estudar fora do Brasil, curso sobre genética básica, tem curso aqui, o guia prático para você desenhar ensaio de PCR em tempo real. Esse é um curso muito interessante sobre os mercados de atuação que você pode atuar na área de biologia molecular, como fazer apresentações incríveis no PowerPoint. Tem o curso aqui de genética forense, tem muita coisa aqui e você pode aproveitar isso por um preço muito pequeno. A mensalidade custa menos do que um dogão com Coca-Cola que você gasta aí todo final de semana. Você paga isso por mês, vai ter acesso a todos esses conteúdos aí, ser um profissional mais capacitado, um profissional com melhor formação. Então eu queria dar essa dica para vocês hoje, dar esse recadinho, vamos voltar para nossa aula. Muito bem, dados os recadinhos, vamos aqui para a nossa aula. Primeiro tópico, né, comparando a NGS e o sequenciamento de terceira geração. O NGS, que é a sigla para sequenciamento de nova geração, é considerada a tecnologia de segunda geração, né? Nós temos a primeira, que é o sequenciamento Sanger, desenvolvido lá na década de 70. Depois, ali em meados de 2005, 2006, até 2008, foi se popularizando a segunda geração do sequenciamento, que é o sequenciamento de nova geração, o NGS. E, mais recentemente, cada vez mais popular, já não é tão novo assim, já é uma tecnologia de alguns anos. São os sequenciadores de terceira geração. Vou falar aqui um pouco da diferença entre eles, né? NGS, sequenciamento uma tecnologia que mudou a história da biologia molecular, aí, porque a gente conseguiu passar a sequenciar muito mais dados por um custo muito menor proporcionalmente. Então o NGS gera muito mais dado quando comparado com o sequenciamento Sanger, por exemplo, e está sendo cada vez mais utilizado, não só na pesquisa, mas em mercados aplicados também. Mas NGS tem as suas desvantagens em relação à terceira geração. A terceira geração também tem desvantagens em relação ao NGS, mas eu queria destacar aqui alguns pontos para vocês. Então, sequenciamento de nova geração, quando comparado com a terceira geração. Segunda geração versus terceira geração. Segunda geração, ela é mais limitada, né? Uma tecnologia mais limitada em relação ao tamanho do fragmento sequenciado. Não dá para sequenciar fragmentos muito grandes com NGS. Geralmente vai ficar entre 250, 350 pares de bases, apesar que as empresas elas vêm aí trabalhando produzindo químicas e estratégias e tecnologias para gerar fragmentos maiores de sequenciamento, né? Principalmente a Illumina. Então dá para chegar em 600, 700, 800 pares de bases sequenciados com NGS também. Mas ainda assim é mais limitado quando compara com a terceira geração, que nós estamos falando de milhares de pares de bases. 1.000, 2.000, 3.000, 15.000, 20.000 pares de bases por fragmento sequenciado, né? E aqui também em NGS, a detecção ela acontece, isso está na aula que eu falei lá no começo, que eu recomendei para vocês, né, que eu deixei o link. O NGS está baseado, o processo de detecção, processo de sequenciamento, ele está relacionado a PCR. Para você conseguir detectar o produto que está sendo sequenciado ao longo do processo de sequenciamento, você precisa ter feito uma PCR antes. São os produtos de uma PCR, todos unidos, todos fisicamente próximos uns dos outros, que permitem gerar algum sinal, seja ele de fluorescência ou qualquer outro,
que vai permitir que você detecte a presença desse sinal e o sequenciamento aconteça, né? Quando a gente fala da terceira geração, nós estamos falando de fragmentos de milhares de pares de base que são sequenciados, né? Então não precisa ser um fragmento de 200 pares de base, dá para trabalhar com um fragmento de 15 mil, 20 mil pares de base, ele inteiro ser sequenciado no processo de sequenciamento aqui, sem fragmentar. Aqui você consegue gerar fragmentos, sequenciar fragmentos muito longos, mas ele é todo fragmentadinho, depois ele tem que ser remontado por técnicas de bioinformática para você conseguir fazer as análises, né? Aqui não. Aqui talvez você tenha que fragmentar também, mas não necessariamente você vai fragmentar tão pequenininho, vai trabalhar com fragmentos bem maiores. E tem algumas vantagens de trabalhar com fragmento grande, eu vou falar no final da aula. Outra vantagem interessante é que a detecção da base do sequenciamento, né, no processo de sequenciamento, acontece a partir de um único fragmento alvo. Você não precisa gerar várias cópias de um mesmo fragmento para aquelas cópias todas serem sequenciadas. Basta uma cópia do seu alvo, você coloca ele lá no sequenciador e dá para sequenciá-lo do mesmo jeito, tá? Sem ter que fazer cópias. Isso funciona tanto aqui para a tecnologia da PacBio como da Oxford Nanopore. Aliás, tem uma aula sobre sequenciamento de terceira geração da Oxford Nanopore também aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir essa aula, porque também é uma tecnologia totalmente diferente dessa que eu vou mostrar aqui para vocês, mas é muito, muito interessante, tá? E tá ganhando cada vez mais mercado aí também. Então vamos lá, vamos falar da tecnologia da PacBio. A mágica do sequenciamento dessa técnica inovadora, dessa tecnologia, acontece aqui, ó, nessa célula, que eles chamam de Smart Cell. Aqui é uma estrutura macroscópica, então isso aqui você consegue ver a olho nu, ela não é muito grande, mas assim, você consegue ver, dá pra pegar na mão, não é um negócio minúsculo. Mas o sequenciamento acontece nas estruturas microscópicas que nós temos ali dentro dessa célula. Então se a gente der um zoom, um super zoom aqui, não dá para ver olho nu de jeito nenhum. Acho que teria que ser um microscópio aí extremamente potente, talvez microscópio eletrônico, não sei. Você vai ter que ter algo muito potente para conseguir enxergar a estrutura microscópica dessas células, que são esses pequenos pocinhos, esses minúsculos pocinhos que estão presentes na superfície dessa célula. Então, cada Smart Cell contém milhares desses pocinhos, e esses pocinhos são chamados de Zero Mode Waveguide, ou ZMW. ZMW é a sigla. Eu vou chamar de pocinho aqui na aula, pocinho, ou vou chamar de ZMW, mas saiba que são os pocinhos microscópicos que nós temos aqui dentro dessas células. E o sequenciamento, ele só acontece, ele só funciona, essa tecnologia só funciona justamente porque esse pocinho aqui, ele é minúsculo, ele é extremamente estreito. Os ZMWs, eles são uma estrutura que permitem a menor detecção de volume que existe no mundo. Um volume tão pequeno que você, nem o nome você já ouviu falar. Você já ouviu falar de microlitro, nanolitro, picolitro. O que vem abaixo do pico? É mini, micro, nanopico. O que vem abaixo do pico? Tem coisa abaixo do pico. Tem muita coisa abaixo do pico. Você vai ver que o que cabe aqui dentro está lá embaixo. É um volume realmente muito, muito pequeno que cabe aqui dentro. E é o fato disso aqui ser muito pequeno que permite a detecção de cada base ao longo do processo de sequenciamento acontecer. Vocês vão ver que esse processo de sequenciamento ele também acontece por meio de luz. Assim como acontece com a maioria dos sequenciadores Illumina, com outras tecnologias de sequenciamento, com sequenciamento Sanger, com PCR em tempo real, né, com o microarray, existe a possibilidade de nós associarmos um fluoróforo ao alvo, aqui no caso é um fragmento que vai ser sequenciado, jogar a luz nesse fluoróforo que está associado ao alvo e aquele fluoróforo brilhar. A gente com luz excita a fluorescência do fluoróforo que está presente na amostra e a geração de luz, aumento da intensidade daquele fluoróforo, daquela fluorescência, nos permite detectar o que quer que seja. Um produto de PCR em tempo real, um produto lá no microarray, um sequenciamento Sanger, ou um sequenciamento de nova geração, ou o sequenciamento aqui. Que é o que acontece também lá no eletroforese, né? Você pega o seu DNAzão, coloca num gel de agarose, impregna aquele gel, aquele DNA com brometo de etídio, você joga uma luz naquele brometo de etídio, uma luz ultravioleta, e ele vai, a fluorescência do brometo de etídio vai para o ambiente, a gente consegue detectar. Ela vai ser excitada, a gente consegue detectar. O processo que vai acontecer aqui é exatamente o mesmo, só que num ambiente microscópico muito pequenininho. Então nós vamos ter um feixe de luz que vai ser jogado de baixo para cima, aqui naquela célula, né? A luz ela vem de baixo para cima, então o feixe de luz é gerado de baixo para cima, só que esse pocinho aqui, ele é
ele é tão estreito que ele não permite, a luz que está aqui dentro, ela não transborda aqui para fora do pocinho. Ela está aqui embaixo e ela se mantém aqui embaixo. Ela não vai para fora, de tão pequeno que é aquele espaço que nós temos aqui. Ou seja, jogando luz aqui, a gente consegue olhar, detectar o que tem aqui embaixo, na parte de baixo do pocinho, mas não consegue detectar o que tem aqui em cima. O que é detectável, para ser detectável, tem que estar aqui embaixo. Então, quando a gente gerar a luz aqui, jogar a luz, e o fluoróforo que vai estar presente na amostra, que eu vou explicar para vocês, ele só vai ser detectado se ele estiver nessa porção inferior aqui do pocinho. A gente vai ver isso com calma daqui a pouco. É o que está mostrando um pouco aqui. Então a luz penetra apenas a parte de baixo do pocinho, é um tamanho muito pequeno, ela fica ali numa região que tem de 20 a 30 nanômetros de altura, é muito pequenininho. Então a luz penetra apenas na parte de baixo, iluminando ou detectando, no nosso caso a gente vai detectar a fluorescência presente ali na amostra para ser sequenciada, detectando um volume muito pequeno. Eu falei para vocês que o volume era pequeno. Aqui a gente vai detectar um volume de 20 zeptolitros. Já ouviu falar disso aqui? Zeptolitros é a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a menos 21 litros. Para você ter uma ideia, olha essa tabela aqui, ó. Essa aqui é a tabelinha mostrando justamente as unidades aqui. Começando com litro. 1 litro. Aqui o valor de 1. 1 decilitro é 0,1. É 0,1. 1 centilitro, 0,01. 1 mililitro, 0,001. Quando a gente vai para microlitro, que já é uma unidade que a gente trabalha, um volume que a gente trabalha na biologia molecular, nós estamos falando de 0,00001 litro. E aí vai para baixo, micro, nano, pico, femtolitro, atolitro, até chegar no zeptolitro. O zeptolitro, ele é 10 elevado a menos 21 litros, que é a mesma coisa que 0,00000000000000001 litro. Ou 1 milésimo de trilionésimo de litro ou 1 sextilionésimo de litro. Isso é um volume absurdamente pequeno, que vai ficar ali naquele pocinho, que é o que a gente vai trabalhar e fazer a detecção. É muito pequeno. Até essa tecnologia, eu já tinha visto reações acontecendo em volume de nanolitro, mas aqui, nesse volume aqui, acho que é a menor de todas. Então vamos lá, seguimos aqui com a nossa tecnologia. Para ela acontecer, algumas coisas interessantes acontecem neste momento. Primeiro tudo, nós temos aqui o nosso fragmento de DNA alvo, que é o que a gente vai sequenciar, tem seus vários pares de base aí, talvez centenas, milhares de pares de base, é o que a gente quer sequenciar. Primeira coisa que vocês têm que saber é que antes de nós termos esse fragmento pronto para ser sequenciado, ele passou por um processamento. Teve uma biblioteca que foi construída, essa amostra ela foi processada. Eu estou omitindo essa parte aqui da aula porque eu estou querendo focar na tecnologia. Tem a parte de construção de biblioteca, que é interessante, mas não é tão interessante quanto a tecnologia em si. Mas de todo jeito nós temos um fragmento aqui, ele já foi processado, não tem grandes processamentos, alguma coisa ou outra eu vou mostrar para vocês. A outra coisa interessante é que ele já está associado a uma DNA polimerase, então o fragmento de DNA ele está associado a DNA polimerase e a gente vai colocar esse fragmento de DNA dentro lá daquele pocinho minúsculo, certo? No ZMW. Esse pocinho é tão pequeno que aqui só cabe uma molécula, não entram duas moléculas diferentes. Então nós vamos colocar um fragmento aqui dentro e ele vai estar ali sozinho, não tem o risco de ter dois fragmentos aqui sendo sequenciados e gerando dados, tá? Então ele vai estar ali sozinho dentro do poço. Lembrando também que eu estou mostrando este fragmento dentro deste pocinho, mas a célula tem milhares de pocinhos. Então isso que eu vou mostrar aqui para vocês está acontecendo em quase todos os pocinhos das células, cada pocinho com um fragmento diferente sendo sequenciado. Então são vários fragmentos que estão sendo sequenciados ao mesmo tempo, cada um deles dentro do seu ZMW, tá bom? E eu estou mostrando um aqui para vocês. Então nós temos um DNA que está associado a uma DNA polimerase e essa DNA polimerase ela está imobilizada, ela fica imobilizada aqui no fundo do pocinho. Então a gente força o DNA ou uma parte do DNA ficar aqui no fundo, que é aquela parte que nos interessa, que é onde vai acontecer a detecção. Então ela fica imobilizada ali no fundo. Além de DNA e DNA polimerase, nós temos aqui outros componentes para que a extensão dessa fita aqui aconteça. O processo de sequenciamento que vai acontecer aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele
é baseado em síntese de DNA, assim como acontece lá numa PCR, que nós temos lá no terceiro passo da PCR, que é a extensão. DNA polimerase está associado ao seu alvo, ao seu devido primer, ela vem incorporando o nucleotídeo a acontecer com G usando uma fita complementar como molde para produzir outra fita. O que vai acontecer aqui é exatamente a mesma coisa, é como o passo de extensão na PCR. Tem DNA polimerase, tem primer, tem um alvo, o molde, tem nucleotídeo livre e a DNA polimerase vai trabalhar incorporando o nucleotídeo, formando uma nova fita. É exatamente isso que vai acontecer aqui, tá? Então aqui no pocinho nós temos também o primer, o DNTP, os componentes necessários para essa síntese acontecer, né? Para essa extensão aqui acontecer. Mas o nucleotídeo utilizado aqui ele é um pouquinho diferente. Ele é um nucleotídeo modificado. Nós temos um nucleotídeo convencional, né? uma base, um nucleotídeo lá no DNA, já incorporado no DNA. O que ele tem? Ele vai ter a pentose, ele vai ter a base nitrogenada e o grupo fosfato. O grupo fosfato que vai se ligar a outra pentose do próximo nucleotídeo que vem na fita, formando a estrutura que a gente conhece, certo? Então nós temos lá a pentose, base nitrogenada e o grupo fosfato. Na PCR, numa PCR convencional, uma PCR em tempo real, quando a gente faz a PCR, os nucleotídeos utilizados nessa reação, eles são fosfatados. Nós temos o grupo fosfato, que já está presente no nucleotídeo, mais dois extras. Então eles são trifosfatados, por isso que eles são chamados de DNTP. Esse T é de 3 fosfatos, o P é de fosfato, certo? Então o nucleotídeo utilizado numa PCR convencional, uma PCR em tempo real, qualquer replicação in vitro aí do DNA, ele vem com esses 3 fosfatos. A DNA, e eles são importantíssimos para a reação acontecer, tá? Porque quando a DNA polimerase vem e incorpora esse nucleotídeo trifosfatado, ela libera 2 dos grupos fosfatos, deixando um só para a molécula continuar sendo sintetizada, né? Ela libera esses 2 fosfatos extras aqui, que não podem pertencer à molécula de DNA, mas esse continua na molécula e esse grupo fosfato vai se ligar à pentose do próximo nucleotídeo, que vai se ligar na pentose do próximo nucleotídeo e assim por diante. Esses 2 grupos fosfatos aqui são liberados na reação, lá formando os pirofosfatos. Aqui na tecnologia PacBio, a ideia é semelhante, só que em vez de 3 grupos fosfatos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Quando esse nucleotídeo aqui ele for incorporado pela DNA polimerase, vai acontecer a mesma coisa. A DNA polimerase vem, utiliza o primeiro grupo fosfato aqui e libera os outros 5. Então, essa é a primeira modificação desse nucleotídeo. Ele tem esse grupo fosfato aqui, ele tem 6 grupos fosfatos. Além disso, esse nucleotídeo aqui fosfatado, o seu último grupo fosfato está associado a um fluoróforo. Ele está associado a uma molécula que emite fluorescência. Uma vez que ela é excitada por um determinado comprimento de luz, ela vai brilhar, ela vai gerar luz de uma determinada cor. Então nós temos aqui os DNTPs fosfatados e eles estão associados a fluoróforos. Acontece que cada DNTP, cada um dos 4 ATCG, cada DNTP está associado a um fluoróforo de cor específica. Então a guanina vai ter o seu fluoróforo de uma determinada cor. Não sei que cor que é, vou chutar uma cor aqui, não sei as cores. Azul. A citosina vai ser vermelha. A timina, amarela. A adenina, sei lá, outra cor, certo? Cada DNTP vai estar associado a um fluoróforo de uma cor específica. Então esse é o nucleotídeo, é o DNTP utilizado nessa reação. Certo? Então ele tem esses grupos fosfatos a mais aqui e cada um dos 4 está associado a uma cor, um fluoróforo de cor específica. Então é o que está mostrando aqui, né? Que talvez sejam as cores utilizadas na reação mesmo, não sei, talvez sejam. Então vamos lá, como que o sequenciamento acontece? Então nós temos o fragmento a ser sequenciado, que é o nosso molde, uma DNA polimerase associado ao seu molde junto ao primer, que vai iniciar a reação, os nucleotídeos livres aqui para que a extensão da fita aconteça. E é isso que vai acontecer ao longo desta pequena reação aqui, né? Ao longo dessa reação. Só que olha que interessante, né? Nós temos ali numa reação como essa, os seus componentes todos, isso acontece numa PCR também, aqui não é diferente, os componentes presentes ali na reação, eles não ficam parados, esperando a DNA polimerase recrutá-los. A DNA polimerase não vai lá e busca um nucleotídeo e incorpora no DNA, não é assim que funciona. Ali naquela reação, porque tem temperatura, alta temperatura, nós temos as moléculas em movimento o tempo inteiro. Então o primer está se mexendo, o DNA está se mexendo, os nucleotídeos eles estão se movimentando ali dentro. E é o que está mostrando aqui nessa imagem. Os componentes da reação aqui estão mostrando só os nucleotídeos, tá? Mas isso acontece para todos os componentes. Mas aqui o que nos interessa são os nucleotídeos. Eles estão em movimento ali dentro, né?
O que acontece? Nós vamos jogar a luz de baixo para cima, vai ser gerado aquele feixe de luz aqui de baixo para cima e o que estiver aqui na parte inferior desse pocinho vai ser detectado. Então toda vez que um nucleotídeo passa com o seu fluoróforo aqui por baixo, aquele fluoróforo tem a sua fluorescência excitada, gerando luz e aquela luz é captada. Só que isso está acontecendo com todos os nucleotídeos ao mesmo tempo que estão passando por ali, vocês estão vendo aqui, eles estão passando por ali o tempo todo. O que acontece? Se a gente pegar e fizer um gráfico mostrando a intensidade de luz em relação ao tempo nessa parte inferior aqui que é detectável, que detecta a fluorescência, a intensidade de luz, a intensidade de fluorescência presente aqui nessa parte inferior do nosso pocinho em relação ao tempo, o que a gente veria? Né, no começo da reação, antes da DNA polimerase começar a trabalhar, por exemplo, antes da reação propriamente dita acontecer, o que nós veríamos? Veríamos um ruído de fluorescência. Tem nucleotídeo pra caramba passando por aqui, cada um deles tendo a sua fluorescência excitada por um curto período de tempo, que ele passa e sai, ele entra ali e sai, ele entra e sai. Toda vez que ele entra e sai, aquele seu fluoróforo excitado tem uma geração de luz ali, o equipamento detecta isso, né? Está sendo detectado. A gente vê um ruído aqui dos 4 tipos de fluoróforos associados aos seus respectivos nucleotídeos, passando aqui por baixo sendo detectado, certo? É isso que eu estou mostrando aqui para você. Mas a reação em algum momento ela vai acontecer, ela vai começar a DNA polimerase, ela vai utilizar essa fita como molde e a hora que o seu nucleotídeo complementar aqui passar por ela, ela vai recrutar aquele nucleotídeo incorporando o nucleotídeo de forma complementar, assim como acontece no PCR, acontecer com G, certo? É isso que vai acontecer. Em algum momento, a DNA polimerase vai começar a trabalhar e ela vai recrutar o nucleotídeo complementar à fita-alvo que está sendo sequenciada. Quando isso acontece, quando uma DNA polimerase ela incorpora o nucleotídeo, acontece uma coisa muito interessante. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Então, os 4 nucleotídeos, em algum momento a DNA polimerase, ela vai incorporar um dos nucleotídeos. Aqui no caso foi uma guanina, né? A fita tem uma citosina e uma guanina foi incorporada. Isso na vida real a gente não saberia, né? Porque é o processo de sequenciamento justamente a gente quer saber, mas aqui didaticamente é o que eu estou mostrando para vocês. Vejam que nós temos aqui, o que eu estou mostrando aqui é exatamente o que está acontecendo aqui, é só que está com um zoom só, tá? É um zoom para ficar mais fácil de visualizar. Então a DNA polimerase aqui, no caso, ela incorporou uma guanina. No processo de incorporação dessa guanina, aquele nucleotídeo que tem um grupo fosfato associado a um fluoróforo, ele passa um pouquinho mais de tempo nessa região inferior detectável aqui do nosso pocinho. Ele não entra e sai assim como os outros estão entrando e saindo. Ele foi capturado pela DNA polimerase, capturado entre aspas aqui, ele está sendo utilizado naquele processo e nesse processo ele passa um pouquinho mais de tempo do que ele passaria se ele não tivesse sido recrutado pela DNA polimerase. Ele fica um pouquinho mais de tempo. Então, um nucleotídeo, quando ele passa e ele fica ali com o seu fluoróforo naquela região por um pouquinho mais de tempo, o que nós veríamos nesse gráfico? Intensidade de fluorescência em relação ao tempo, aquele fluoróforo específico, nós teríamos a sua intensidade de fluorescência aumentada, porque nós estamos jogando luz e aquela luz está excitando a fluorescência do fluoróforo e aquele fluoróforo excitado ele vai passar mais tempo ali naquela região do que ele passaria se ele estivesse livre. Então a gente consegue visualizar aqui num gráfico como esse, né, um aumento de fluorescência, de intensidade de fluorescência por um tempo mais longo, porque a DNA polimerase segura, retém aquele nucleotídeo ali durante o processo de incorporação dele. Certo? Então, a gente nem precisaria ver que aqui nós temos uma guanina, bastaria ver que a luz, a fluorescência, o comprimento de luz do fluoróforo correspondente à guanina passou mais tempo ali naquela região detectável do pocinho, passou mais tempo naquela região do que ele teria passado se ele não tivesse sido recrutado. Então, se aqui nós temos uma luz azul, ou amarela no caso, né? Aqui no meu gráfico está azul, mas aqui no exemplo está amarelo, né? Vamos usar o gráfico como referência. Se nós estamos visualizando que a luz azul ela ficou mais intensa e por mais tempo ali no fundo do pocinho, e a luz azul a gente sabe que é a luz, é o fluoróforo que está associado à guanina, a gente sabe que uma guanina foi incorporada. Só que acontece, a DNA polimerase, ela vai clivar aquele grupo fosfato. Lembra que ela dos 6 ela vai manter só 1. Quando ela cliva aquele grupo fosfato, aqueles 5 grupos fosfatos sobressalentes, eles saem. Aquele fluoróforo que está associado
ao grupo fosfato, vai embora. Ele vai para a reação e começa a se mexer aqui de novo, junto com as outras moléculas. Então, o que a gente vê lá no gráfico é isso daqui. Então, a DNA polimerase, ela vem, incorpora o nucleotídeo. Quando ela incorpora o nucleotídeo, ela libera aquele grupo fosfato, liberando aquele fluoróforo ali, a gente vai ver a queda daquele sinal fluorescente, daquela intensidade de fluorescência ali, voltando o ruído logo em seguida. O que vai acontecer é que um próximo nucleotídeo vai ser incorporado. Sei lá, um próximo vai ser incorporado. O próximo que vai ser incorporado, ele vai ter o seu respectivo fluoróforo, vai ter a sua intensidade de fluorescência aumentada por um tempo mais longo. Então, se, por exemplo, for um vermelho e o vermelho for timina, é o fluoróforo da timina, a gente sabe que foi incorporada uma timina, ou seja, na fita que está sendo sequenciada tem uma adenina. E esse processo ele vai se repetindo. Então, o processo de sequenciamento acontece, ele é dado quando um nucleotídeo é incorporado e ele, por ser incorporado, ele passa mais tempo naquela região detectável e aí a gente consegue visualizar a intensidade do seu sinal fluorescente. E é assim que o processo de sequenciamento acontece. E é óbvio que esse processo vai acontecendo, né? Ao longo, a DNA polimerase vai incorporando o nucleotídeo, ela vai retendo cada um dos seus respectivos nucleotídeos ali, de acordo com a fita molde, e a fluorescência de cada nucleotídeo vai sendo detectada por aquele período de tempo um pouquinho mais longo do que seria se ele estivesse livre em solução. Então, a fita está sendo sequenciada nesse processo. E aí, esse processo acontece até terminar todo o sequenciamento. Talvez ele se repita, talvez ele não se repita. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês. O que, na verdade, está diretamente relacionado com essa taxa de erro aqui, que é o próximo tópico da aula, né? Entendeu como o sequenciamento funciona? Se você não entendeu, volta ali e assista de novo, porque é um procedimento... Cara, ele é simples, né? Ele é um procedimento simples, mas é muito inteligente. É um processo extremamente sofisticado em termos de tecnologia, né, para isso acontecer. Mas nós temos um problema, talvez você que já tenha escutado aí sobre o PacBio tenha ouvido falar que eles têm uma alta taxa de erro, né? A cada nucleotídeo incorporado ou cada nucleotídeo sequenciado existe uma certa probabilidade, e não é uma probabilidade baixa, daquele dado gerado estar errado. Ou seja, falha no processo de sequenciamento. E de fato, tem um motivo importante para isso acontecer. Então eu vou mostrar aqui para vocês o racional. Olha só, a DNA polimerase, ela aí na média, mais ou menos, ela vai incorporar mais ou menos 1000 pares de bases, ou 1000, né, na verdade 1000 nucleotídeos, não são pares de base, ela vai incorporar 1000 nucleotídeos a cada segundo. A cada segundo. Então, imagine, nós temos ali aquele processo que eu mostrei para vocês acontecendo, só que eu mostrei numa velocidade absurdamente lenta, porque uma DNA polimerase ela vem incorporando mais ou menos 1000 nucleotídeos a cada segundo. E a cada incorporação essas 1000 incorporações que acontecem a cada segundo naquela reação, ela tem que gerar aquele pico de fluorescência e cair, aumentar e cair o pico de fluorescência para o processo de sequenciamento acontecer. Então imagine a possibilidade de erro disso acontecer, porque não existe tecnologia no mundo capaz de detectar cada incorporação de nucleotídeo de forma eficiente. Imagina, são 1000 nucleotídeos sendo incorporados a cada segundo. É muita coisa. Não tem tecnologia que consiga fazer esse processo de detecção tão eficientemente, tão rápido. Então, o que acontece no sequenciamento PacBio é isso aqui. Nós temos o fragmento alfa, né, o que estava dentro lá do poço, aquilo que eu mostrei para vocês, é isso aqui que a gente quer sequenciar. O processo de sequenciamento ele é falho, né? Tem umas porções que de fato serão sequenciadas, algumas regiões vão falhar, não vão ser sequenciadas, né, por conta dessa velocidade de incorporação de nucleotídeos ali, outras vão funcionar, outras vão falhar. Então, quando você termina um sequenciamento, de forma grosseira ainda falando aqui, nós temos porções, esses buracos, esses gaps aqui, que são falhas no processo de sequenciamento. Né? Uma falha aí mais ou menos se espera a cada 100 nucleotídeos incorporados, 5 erros, mais ou menos, né? Então, tem 95% de acerto. O que parece ser um número bom, né? Você acertar 95% das vezes, mas quando se fala de sequenciamento, isso aqui é um valor muito baixo. É um valor de acurácia muito baixo. Por quê? Porque nós estamos falando de sequenciamento de milhares, milhões, bilhões de pares de bases, dependendo do que está sendo sequenciado. Se você tem 5% de erro, de falha no sequenciamento, é muito erro ao longo do processo de sequenciamento, né? Então isso não é interessante. Para você ter uma ideia, um sequenciador Illumina é acima de 99. Às vezes 99,5, depende até mais, dependendo da cobertura do sequenciamento. Então a taxa de erro aqui ela é muito alta. Só que existe uma boa notícia. Esses erros, eles são aleatórios. Eles não acontecem
por conta de dificuldade de sequenciamento daquele fragmento. Não é que aquele fragmento existe uma região ali dentro que é muito difícil de ser sequenciada e aí acontecem os erros de sequenciamento. O que é normal, né? Existem algumas regiões que são difíceis de amplificar por PCR, por exemplo. Existem fragmentos, existem porções do genoma que, por conta da sua complexidade, regiões repetitivas, porcentagem de guanina e citosina em relação à adenina e timina, são regiões que são difíceis de amplificar. Essas regiões, quando você coloca num sequenciador, pode ser que você tenha um baixo resultado de sequenciamento. Pega o genoma do SARS-CoV, por exemplo. Existem algumas porções do genoma do SARS-CoV que são difíceis de sequenciar. Você sequencia o genoma bonitinho, boa parte dele, mas tem algumas regiões que o resultado sempre fica ruim. Por quê? Porque é difícil de amplificar ali por PCR ou é difícil de sequenciar mesmo, fazer o processo de sequenciamento naquela região, alguma coisa dificulta ali. Então, se você pegar e sequenciar, no meu exemplo aqui, o genoma do SARS-CoV 10, 20, 30, 40, 1000 vezes, aquelas regiões difíceis de serem sequenciadas, elas sempre terão uma qualidade mais baixa de sequenciamento do que o resto do genoma, porque é difícil sequenciar. Aqui não. Aqui eu estou falando de erro aleatório. São erros que acontecem por conta da velocidade da enzima incorporando nucleotídeo. Ou seja, se você pegar esse fragmento aqui, ó, esses fragmentos, e sequenciar isso de novo, esse fragmento alvo, e sequenciar ele de novo, eventualmente essa porção do genoma que não foi contemplada no primeiro sequenciamento pode ser contemplada agora. Então essa parte já foi sequenciada e você consegue sequenciar esse outro pedacinho aqui que faltou. Se você repetir o sequenciamento mais uma vez, você pode recuperar esse pedacinho. Então se você aumentar a quantidade de vezes que o mesmo fragmento ele é sequenciado, isso aqui não é a cobertura, é a quantidade de vezes que o mesmo fragmento ele é sequenciado, diferente da cobertura vertical que a gente viu em outras aulas lá, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, esquece isso. Se você sequenciar várias vezes o mesmo fragmento, você vai fechando esses gaps aqui. E, obviamente, a PacBio utilizou esse racional aí para resolver o problema dela, né? Então, olha só, nós temos aqui outro esqueminha, né? O alvo a ser sequenciado. No processo de construção de biblioteca lá da tecnologia PacBio, com seus kits, com seus reagentes, esse DNA que vai ser sequenciado aqui, ele recebe em suas extremidades 2 adaptadores. São adaptadores que têm esse formato de loop, né, de hairpin aqui. Ele tem essa estrutura de hairpin e ele se liga aqui nas extremidades do fragmento a ser sequenciado, formando essa estrutura fechada, né? Vou chamar até de uma estrutura circular aqui, quase circular. Ele faz uma estrutura fechada aqui, com esses adaptadores. Aí ele pega e associa a DNA polimerase em uma determinada posição, né, com o seu respectivo primer, e o processo de sequenciamento vai acontecer. Então, se a gente pegar e olhar o processo de sequenciamento acontecendo desse fragmento aqui fechado, e o processo de sequenciamento ele se repetir 1, 2, 3, 4, várias vezes, a gente vai fechando aqueles gaps, que é o que eu estou mostrando nesse esqueminha aqui, ó. Então, para facilitar, nós temos aqui o nosso alvo, fragmento alvo a ser sequenciado, né, que é a fita a fita azul aqui, e nós temos aquelas falhas ao longo do processo de sequenciamento. São as porções do alvo que foram sequenciadas e aquelas porções que não foram por erro lá da DNA polimerase, por conta da velocidade da DNA polimerase, né? Então sequenciou uma vez, exatamente como eu mostrei lá na hora que eu estava mostrando o slide que o DNA estava linearizado aqui, né? Naquele slide estava linearizado, aqui eu fechei por conta da tecnologia da PacBio. Então, sequenciou uma vez, beleza, você vai sequenciar essa parte, vai ter uma falha aqui, vai sequenciar essa parte, vai ter uma falha aqui, sequenciou, falhou lá. Se você sequenciar de novo, né, por nós estarmos falando de erros aleatórios de sequenciamento, essa porção aqui que no primeira rodada de sequenciamento não foi sequenciada, pode ser contemplada aqui na segunda. Aí você vai fechando esses gaps, fechou aqui embaixo, sequencia de novo. Vai fechando os outros, vai sequenciar de novo até você fechar todos os gaps ou quase todos os gaps ali de falha de resultado de sequenciamento. Fazendo um processo como esse aqui, aí você aumenta aí a acurácia de um sequenciamento como esse acima de 99%. Aí você tem um resultado bom. Só que para você fazer isso aqui, você tem que reduzir um pouco o tamanho do fragmento a ser sequenciado, né? Então tem que balancear. A vantagem da tecnologia é ter fragmentos longos, mas para você sequenciar fragmento longo, talvez você perca um pouco de qualidade de dados. Aí você diminui um pouco para aumentar a qualidade de dados. Tem que chegar e balancear aí o que é necessário em cada laboratório. Então aqui ó, tem um esqueminha disso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então ó, um fragmento aqui circularizado, ele sendo sequenciado várias e várias vezes. Então os gaps eles vão sendo fechados. E no final das contas o resultado é muito bom. Em termos de qualidade ele passa a ser muito bom.
Falando das vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Vantagem, está falando de fragmento, a possibilidade de sequenciar fragmentos muito longos, né? Acima de 20 mil pares de base. Isso aqui é interessante em vários casos, porque quando a gente está sequenciando fragmentos, usando fragmentos pequenos para sequenciar um fragmento maior, então você tem um genoma, que acontece lá no NGS, você tem um genoma completo, você pica aquele genoma, coloca aquele genoma picado, picotado, fragmentado no sequenciador, sequencia cada fragmentinho picotado individualmente para depois você jogar esses resultados de sequenciamento numa ferramenta de bioinformática e remontar aquele genoma. É um trabalho danado e você tem algumas desvantagens de fazer isso. Por exemplo, se você tem uma translocação, uma variação estrutural naquele determinado genoma. Quando você sequencia um fragmento pequeno, você não sabe se aquele fragmento pequeno ele é proveniente lá da sequência original ou da sequência translocada, ou aquela sequência que sofreu alguma variação estrutural. Não dá para saber porque ele é muito pequeno, não dá para saber a proveniência dele, de onde que ele veio. Se você trabalha com fragmentos maiores, muito mais longos, você pega as extremidades dessas translocações, dessas variações estruturais e você consegue remontá-lo no genoma depois. Outra vantagem aqui, quando você está trabalhando com sequenciamento de novo quando você vai sequenciar um genoma, um fragmento, um alvo, sem uma referência, sem uma outra sequência usando como referência. Você vai sequenciar pela primeira vez, por exemplo. Aconteceu lá no projeto do genoma humano, quando ele foi sequenciado pela primeira vez, né? Você gera dados de fragmentos pequenininhos, é difícil você ir remontando aquele genoma para chegar numa sequência, a sequência final, uma sequência que você precisa, que é a sequência original. Quando você tem fragmentos longos, você tem mais chance de remontar aquilo de forma adequada e mesmo fechar gaps de sequenciamento de nova geração com fragmentos pequenos. Sequenciou por NGS fragmento pequeno, vai ter gap lá no resultado. Aí você vem com os fragmentos longos, sequenciamento longo e vai fechando esses gaps. Então, algumas vantagens interessantes aí de trabalhar com sequenciamento de fragmentos longos. Também ele tem a vantagem de não precisar amplificar por PCR. Lembra que eu falei para vocês que NGS, para você conseguir fazer o sequenciamento, tem que fazer a PCR do alvo a ser sequenciado. Aqueles produtos de PCR todos juntos vão para o sequenciador e ali você consegue sequenciar. Aqui você não precisa disso. Basta um fragmento, é um fragmento que entra lá no pocinho e ele acontece, o sequenciamento acontece ali. Então você evita erros provenientes da PCR, porque a PCR é um passo a mais, é um viés extra que você coloca no seu experimento, no seu teste. Você tirando esse passo, é um passo a menos que pode dar problema, né? Então você sequencia diretamente o alvo, sem ter que sequenciar o produto de uma PCR. Você pode pegar o alvo e sequenciar diretamente. É por isso que ele é chamado também de sequenciamento em tempo real. Quais são as vantagens? Tem um custo caro, um custo mais alto em relação ao NGS, que vem desenvolvendo suas tecnologias a uma velocidade muito acelerada, diminuindo o custo. A taxa de erro ainda é um problema, né? Porque eu falei para vocês, né, que tem que chegar ali no meio termo, fragmento longo com maior taxa de erro ou fragmento menor com menor taxa de erro. Então ainda tem o problema da taxa de erro e nós estamos falando de uma empresa que não tem um suporte. Quando a gente compara com uma Illumina, por exemplo, né, não tem um suporte local aqui no Brasil como tem a Illumina, por exemplo. A empresa é uma empresa muito grande, super bem estabelecida, sólida, mas a presença dela aqui no Brasil ela é bem diferente do que tem um Ion Torrent, que tem uma Illumina, né? Até mesmo o BDI, que está entrando cada vez mais forte aí no mercado, certo? Então tem essas desvantagens. E com isso, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, essa aula com outras pessoas, elas se beneficiarem também desta informação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, seguir lá no Instagram também, beleza? Valeu, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.